Oi, oi, Dani, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como você tá, Dani? Eu tô ótima, e você? Oi, Ah, pessoal! eu tava boa. Não tá mais? Não, eu tava boa, assim, né? Agora eu vou ver se eu vou ficar boa, assim, porque eu vou mexer no vespeiro da abelha. Ah, você vai pôr. Eu vou pôr o dedinho, tá, gente? Ela vai entrar inteira. No decorrer, eu vou ver se eu quero entrar inteira mesmo. Então, né, gente, todo mundo sabe sobre a cidadania italiana. Decreto Legge, que o Traiani, ele trouxe, e ele já está em vigor desde o dia 27 de março, à meia-noite, já está em vigor. Então, neste decreto, ele limitou as gerações, que agora tem algumas vertentes de quem é filho, avô, tem que morar certo tempo na Itália. Eu não sei realmente como que vai proceder isso, porque vai causar grandes diferenças nas futuras gerações, né? Porque até Então, então aqui eu tô como espectadora, porque quem entende mesmo é ela. Então, eu vou mas não questionar, já que entendo vocês não estão não. aqui. Eu Não, não mas você entende entendo, mais que eu a não entendo gente, não. né? Eu só vou trazer minha opinião sobre o que ocorreu após a Não, não, eu lá. tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Antes, para fazer a cidadania, as pessoas ficavam alguns meses na Itália, que tinha que fazer a residência para poder tirar a cidadania, né? E agora, o tempo será absurdo, né? Porque, pelo que eu entendi, são mais de 2 anos, né? É isso Não, mesmo? agora, depois do decreto-lei do Traiani, não tem nem mais pessoas aqui que façam cidadania, porque o decreto já foi distribuído em todas Não, as não, nessa comunas. situação, para algumas pessoas específicas que vão ser filhos exatamente de italianos legítimos, né? Que eles consideram Ah, o menina, eu agente não de sei, eles estão falando de 2 anos aqui, 2 anos. 2 anos, né? Ah, eu vou explicar para eles que eles não vão entender. Eu sou descendente. Eles não Neta, me né? consideram, eu sou neta. Eles não me consideram idêntica a eles que nasceram lá. Não é, não adianta. É diferente para eles que nasceram na Itália, né, Val? Então, isso eu É, acho que é porque interessante. eles são um povo que eles consideram, eles preservam a origem. Então, assim, o italiano é um povo conservador. Você vai notando com o tempo que, por mais que eles respeitem as diferenças, eles são um povo conservador. Só que eu queria falar também sobre o decreto. Se eu sou a favor ou não, eu não tenho uma opinião certa sobre isso, tá? Porque eu acredito que exercer a cidadania vai além de um passaporte. Muito além de um passaporte. Eu acredito nisso. Eu sei que a facilidade do passaporte italiano, do passaporte brasileiro, até para pessoas que sabem que o nosso passaporte é aceito em vários países, eu entendo tudo isso. Eu, por exemplo, sou neta de português. O meu avô, Hildebrando Pereira, ele é da parte do Porto. Só que eu nunca pude ter a minha cidadania portuguesa, porque o meu pai, ele não quis ser português. E eu só poderia ser se o meu pai fosse português. Essa é a lei dos nossos colonizadores. Tanto é que eles são nossos colonizadores. A gente fala português pelos nossos colônios. E mesmo assim, eu nunca fiz barricada sobre isso. Embora na minha casa eu aprendi muita coisa portuguesa através da minha nona. E porque a minha nona também era portuguesa. Sabe aqueles portugueses que ficaram ali na parte de Recife? Eles eram daquela parte. Só que, às vezes, eu vejo também que quando a gente vai para um país imigrar, a gente perde um pouco a nossa cultura de origem, porque a gente começa também a assimilar aquela cultura. Apesar que eu convivo com muitos imigrantes de italiano, porque a gente é de uma cidade, né, Dani, que tem muitos italianos, né? Muitos, Eu muitos, nasci muitos. numa cidade, eu nasci num bairro mesmo, eu fui criada num bairro italiano em São Paulo. Eu não Sim, sou a gente conhece. então, E Ribeirão Preto tem aquele corredor do Calabres, tem Uhum, menina, é umas coisas assim que você fala assim: "Meu Deus". E você às vezes se vendo nele, hoje que eu vivo aqui há muitos anos, eu vejo eles aqui. Mas eu acho assim que não é o outro que vai te falar como você deve se considerar. Você se considera o que você quiser ser,
Mas isso é você com você. O que eu queria dizer, o decreto-lei de hoje, ele é assim, ele não foi votado no parlamento, então não acreditem em quem está dizendo que vai derrubar a lei ou que a lei vai ficar permanente, porque essa lei vai para o parlamento e pode haver alterações. Então, pessoas que já estão prometendo fazer uma ação, ou chegar na Itália, fazer na comune, fazer manifestação na frente da comuna, não perde o tempo. Porque é que, geralmente, os decretos, quando eles viram decretos, eles são atuantes. No caso desse da cidadania, fere algumas coisas ali da Constituição que eu não sei se vai ser aprovado do jeito que está. Eu acredito que não seria aprovado do jeito que está, mas como seria aprovado, não sei. Que vai ter problemas, vai ser problema sim, porque a Itália já vinha dando sinais que estava difícil lidar com pessoas que vinham buscar cidadania judicialmente ou administrativamente, ou mesmo lá no consulado. Então, já havia esses problemas aqui há muitos anos, porque muitas vezes a gente, quando é de fora, não entende que, mesmo a gente tendo o direito, a gente tem o tempo para ter esse direito. E a gente enche a comuna, e a comuna que vai transcrever a cidadania se chama Officio Civile. E essa comuna também é a mesma que transcreve nascimentos, mortes. E quando o prazo não é, o prazo está Divórcio, demorando, casamento. tudo, tudo, tudo. E quando esse prazo está demorando, a gente tem uma mania muito chata, a gente liga, a gente corre atrás, a gente enche o saco, a gente não sabe esperar, a gente tem esse perfil, gente. Eu já fui assim, mas hoje eu falo assim: o que vai mudar? O que vai mudar? Se eu ligar lá, o que que acontece? Eles vão demorar mais ainda, porque eles vão ver, se eu não te liguei, é porque não está pronto. E eles têm que lidar, e eles pensaram assim: eu tenho que lidar primeiro com os cidadãos que estão aqui. E a cidadania italiana, ela requer no mesmo, como que fala, zona que requer um imigrante. E os brasileiros não entendem isso, porque eles acham, eu sou italiano, eu tenho que ter uma parte específica para mim. E as coisas não são assim. Então, assim, eu aprendi que tem coisas que a gente não concorde, mas eu acho que tem coisas que a gente não se coloca acima do outro, chegando, pondo o pé na parede, porque isso acaba com outras pessoas que são mais educadas, porque nós, brasileiros, somos um povo educado. E eu também, o que eu acho também, hoje eu vejo muitos brasileiros falando que a Itália acabou, que a Itália não tem taxa de como é? Natalidade. Naturalização. Não, natalidade. Natalidade, ok. Os italianos entre si não criam muitos filhos, porque eles têm um outro tipo de consciência sobre filhos, então a gente sabe que a Eles e Itália, metade da Europa, né? Portugal também tem a natalidade Aqui difícil, né? também, não tem. E aqui eles induzem. Agora a rainha morreu, né? Mas quando a rainha estava viva, tinha lei, né? E ainda tem a lei disso. A menina grávida, se ela é britânica, ela engravidar, ela tem direito de uma casa. Ah, é uma casa simples, é uma casa, mas é uma casa, só para ela ter uma criança. Né? Então, e aí ela fica em casa, ela tem direito de dinheiro, ela tem direito de um monte de benefício. Por quê? Porque eles querem que cresçam. Porque essas pessoas vão ser também os que contribuem para sustentar a gente, né? Para não haver um desequilíbrio populacional. Eu entendo isso, mas embora também entendo que as pessoas que requerem uma cidadania, elas têm que ter também em mente que a cidadania, ela é um direito e um dever ao mesmo tempo. Quando você se torna cidadão, seja de que país for, tá? No nosso país, a gente tem direitos e deveres dentro do nosso país também. A Tanto é gente que tem que nós votar, que é para as aqui, pessoas que não entendem, tem que votar. Ah, não votou, tem que chegar aqui, tem que ir no consulado, tem que explicar o porquê que não votou. Às vezes não dá, quando você entra no Brasil, quando eu entrei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz na hora que eu cheguei na minha cidade, antes de ver a minha mãe, eu passei no lugar, eu entreguei para eles a minha passagem e os meus documentos que eu estava entrando. Por quê? Porque tinha situações que eu não pude votar. Aí eles já me deram o papel de quanto eu devia
devia, eu já fui no carro, porque agora é tudo por Pix no Brasil, eu não tenho Pix, pedi para o meu primo, pagou para mim, eu voltei lá, entreguei para a mulher, falei, estou em dia com vocês, posso ficar tranquila? Pode. Se na hora de sair, eu não saía. Porque é Na hora de sair, eu não obrigatório. saía. É obrigatório. Então, assim, existem. Eu penso assim, quando você tira uma cidadania do país, você tem que participar e saber o que vai acontecer naquele país. Porque, exemplo, você recebe aí, né, a sua cédula de votação para a Itália. E a Dani sempre às vezes fala, ó, me fala mais ou menos assim, porque eu já li sobre o assunto, mas eu quero saber como acontece aí na prática, para eu ter uma ideia. Eu falo, olha, Dani, eu tenho uma visão, aí ela vai procurar outras pesquisas, ela já tem uma comunidade italiana, da qual ela convive na Inglaterra. Então, assim, tem a participação. Então, assim, eu acho que essas falácias, a Itália acabou, a Itália está refiltrando e tudo isso, eu acho que as pessoas, elas veem só o lado delas. Então, assim, se a Itália, ela não restringe cidadania, ela vai ser um país maravilhoso. Aí, quando ela tem uma lei que vai restringir, ela já não vai prestar mais. É igual eu falo, muitos brasileiros aqui, eles falam mal do Brasil assim de uma forma como se o Brasil fosse faixa de Gaza, que está morrendo gente, crianças, tudo, não tem nem alimento. Eu, quando ia para a escola, tinha um professor para mim que ele pôs na lousa, eu tive que discutir com ele. Ele vê o Brasil como favela do Rio. E tudo bem, eu entendo as pessoas que vivem, mas o Brasil inteiro não é assim. Ele colocou e falando que o Brasil inteiro era assim, não sei o que. Eu falei, não, você está doido, não é isso. Até foi uma polêmica, né, Dani? Essa época que a Alemanha também lançou um livrinho onde falava só de favelados e pobres no Brasil. Então, assim, são pessoas que desconhecem a nossa cultura tão Tem muito rica que rico no Brasil, né? E tem a nossa cultura. E nossa cultura Sim, é mas rica nossa também. cultura é uma cultura rica. A gente tem uma música boa, gente. Música boa que eu falo, o MPB nosso é bom de ouvir, de sentir. A gente tem aquelas músicas maravilhosas, sabe? Uma voz gostosa. A gente tem muita coisa boa, uma cultura boa. A cultura boa, a gente tem os índios no Brasil, a comida, assim, as Vamos falar frutas, verduras, Amazônia, que aqui não tem mais nada, que já acabaram. florestas. Temos natureza que ninguém liga para nada, as pessoas querem estar dentro de shopping, que tem muitas pessoas que trabalham sério, mas eu vou dizer, eu acho que pessoas que vendem consultoria de como viver na Itália, eu já não acho muito legal, porque a experiência é muito individual. Então, assim, a pessoa que vai pagar como viver na Itália, você vai aprender mesmo quando você vai viver aqui. E hoje, Cada um vai de um jeito. Como é viver no Brasil? Você tem a sua experiência, eu tenho a minha. É diferente. Todo exatamente. mundo tem uma experiência diferente de vida. E nós vivíamos até em bairros diferentes, né, Dani? Eu morei no Jardim Paulista, agora sim, Jardim Paulista, você conhece melhor. Eu já morei no Campos Elíseos, então são realidades diferentes. Nós temos visões diferentes, só que eu não posso, de um dia para o outro, falar que eu não gosto da Itália mais, porque ela tem um decreto-lei que ainda vai ser votado no parlamento em maio. E tem gente já que tem a salvação da pátria para fazer os brasileiros já gastarem dinheiro com a salvação da pátria. Eu acho que tem uma cultura aí muito difícil para entrar, para fazer parte, para entender. E nós, quando somos chatos, somos mesmo, a gente tem que assumir isso. E é isso. Eu sou chata. Eu sou. Eu Você assumo. liga, você liga nos lugares 1000 vezes. Eu não ligo. Eu não ligo, não. Eu cato o carro, vou lá na porta e pergunto mesmo. Deus me livre, Quarte. Vem aqui para você ver. Aí vai ver o coisa que vai levar. Eu sei. Eles enlouquecem comigo. Aí, tá vendo? Tá uma chata falando. É por esse chato aí, entendeu? Eles enlouquecem comigo, eles ficam loucos comigo. Eles Então, querem me matar. Só que aí, como eu já me tornei cidadã, eles matam pela metade, porque mesmo assim eles falam que eu não quero ouvir. Mas até aí. É por esses chatos aí, entendeu? Então, assim, vamos esperar a gente o que acontecer, vamos ver o que o parlamento fala. Só que vai haver, que está havendo uma mudança, está.
porque isso ia chegar. Demorou. Gente, o que é gente envolvida com falcatruas brasileiros, com os funcionários italianos aqui, que pegam bolsa de mala, e gente que falsifica documento também. Não todos, mas tem Eu tanto. conheci uma menina que teve um bebê aqui, e aqui não tira a cidadania inglesa se não tiver um inglês. Eu acho que nem com visto permanente a criança nasce como inglesa. Então, eles mandam você reconhecer a criança no seu país de origem. E ela reconheceu na Itália, que ela entrou com o passaporte. E ela estava estudando comigo na universidade lá de língua. E aí, de repente, foi chamada ela, porque o passaporte dela foi aspirado, cancelado pela Itália. A criança perdeu, ficou sem cidadania, ela ficou sem, todo mundo ficou sem, porque falou que parece que o cara não fez correto o processo, a Itália. Eu sei que eu nunca mais quis, eu não quis nem mais saber quem era a menina. Eu até mudei de classe, porque Tem vários casos, gente, vários casos. porque senão sobra para mim também, entendeu? Vários casos. Eu, felizmente, eu tenho assim, tido experiências boas. Até eu mudei de residências, a Dani sabe, meu pai estava doente, mudei de uma cidade pequena, vim para cá. Eu sei que na época que meu pai estava doente, a gente fez a residência, eles falaram assim, gente, a residência já vai cair aqui, já faz lá para a gente ter médico de base. Não tive nenhum controle, porque eu já vinha de anos de uma outra comuna. Então, assim, eu acredito que eu também tenho que ver o lado bom das coisas. E ter uma cidadania, será que só vale mesmo o documento ou vale você ser também atuante na sua cidadania? Eu tenho certeza que eu represento a minha cidadania brasileira muito bem, portuguesa, brasileira, que eu sou, porque eu lembro dos meus avós ainda portugueses, muito bem. Então, assim, eu represento bem qualquer cidadania, sendo ela italiana. O explodi. É porque eu era doce de coco, agora Eu não nunca mais. fui. Eu nunca fui docinho de coco. Eu sou bem italiana mesmo nesse ponto, né? Falo com as mãos, gesticulo, discuto. E ela é igualzinha. Tem hora que eu olho para ela e falo, gente, como é que ela pode? Mas é convivendo, amiga, foi isso. Às vezes eu falo coisas dele que eu critico, depois eu estou fazendo igualzinho. Ela reclama para mim fazendo exatamente o que ela está reclamando. É muito interessante. É verdade. Então é isso, Dani. O que você acha? Você tem alguma coisa para falar? Eu acho que o que for melhor para a Itália é que seja feito. Que seja feito. Que seja feito. Infelizmente, não dá para se agradar a todos. E não Né? Na vida, em adianta. algum momento, alguém vai ficar infeliz em alguma situação. Vamos supor, se liberar para os imigrantes. Quem está dentro da Itália que não quer mais, porque você sabe que metade não quer mais que viver dentro. Então, eles vão ficar infelizes. Se eles conseguirem o que eles querem, for votado e conseguir exatamente o que eles querem, os imigrantes vão ficar infelizes. Então, alguém vai ficar infeliz nessa história. A realidade é essa. Então, É igual eu falei, não dá para fazer todos. O meu avô sendo português, eu queria muito ser português, e nem por isso eu odeio Portugal. E se tiver que passar férias em Portugal, eu passaria sempre, porque é um país que eu já fui, gosto, e voltaria sempre ali. Não ia falar Portugal acabou. Acabou por quê? Porque eu não pude virar portuguesa, é isso mesmo? É isso. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Beijos. Obrigado, pessoal. Bye. Bye.